Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papos de Hoje. Estamos aqui, recebendo durante esses 3 dias de evento pessoas que vão falar sobre diversas áreas e diversos assuntos, diversos temas que estaremos tratando ao longo desses 3 dias de evento. E agora a gente tem a honra e o prazer de receber, mais um palestrante que vai estar aqui hoje, palestrando no evento a partir das 3 horas da tarde, E junto comigo tem a presença do meu querido Vini. Pode se apresentar, Vini? Olá, Tiaguinho. Olá a todos. Vini Furlaneto, diretor da Agência Única Propaganda na área de atendimento. Prazer estar aqui com você. E junto com a gente esse cara incrível, Márcio Milhos. Ele que dispensa apresentações, está hoje para palestrar aqui no evento, também vai bater um papo com a gente aqui, falando, muito aí sobre o cenário, não só o cenário nacional, o cenário mundial, enfim, Mas eu gostaria primeiro, Márcio, que você pudesse se apresentar para quem ainda não te conhece. Tá bom, legal. Obrigado pela oportunidade, Vini. Meu nome é Marcos Milhos, eu sou autor, consultor, palestrante dentro do segmento de vendas e marketing. Tá? Então, meu histórico é no mercado de tecnologia. Eu trabalhei em empresas como Microsoft, Oracle, SAP, IBM e, mais recentemente, na Resultados Digitais. E desde 2019 para cá eu tenho a minha empresa de consultoria e treinamento, que é a Sales Coaching. Eu tenho 4 livros publicados, o último é Dominando Vendas Complexas com Engenharia de Valor, e eu tive a oportunidade ontem de participar da mentoria para o grupo de petit comitê ali de empresários e empresárias executivos do Member Black do hoje, e vendi alguns livros, vendi alguns dos meus produtos. Foi bem interessante a participação e interação com a galera ontem. O que te trouxe ao HJ24? Bom, eu estou participando pela 3ª vez do evento. Eu fui convidado pelo Alexandre a primeira vez em 2018, que eu acredito que era o 2º ano, acho, do evento. Fiz uma palestra na plenária, fiz uma palestra sobre neurovendas, então o impacto da neurociência. Eu tenho uma pós-graduação em neurociência e comportamentos, então eu trabalho bastante desse impacto de comportamentos no processo de venda. E depois, em 2019, eu vim para cá fazendo a divulgação do meu 3º livro, que é de social selling. Tá? Então, para mim, é uma continuidade. Aqui em 2024, o Alexandre entrou em contato comigo no início desse ano, falando: olha, a gente está montando as grades, gostaria muito de contar com a sua presença. Eu falei: cara, conta comigo, certamente. Eu tenho só lembranças positivas da participação, da vibe, da energia desse evento aqui. Que o Alexandre passa muito isso, né? Muito bom. Você sempre atuou nessa área de vendas, contou um pouquinho da tua trajetória, e a pergunta que não quer calar: você se considera um bom vendedor? Eu vou dizer que foi uma coisa tão natural para mim, que quando eu era pequeno, acho que coisa de uns 10, 11 anos, eu acredito, a gente morava numa casa. Eu sou de Porto Alegre, eu moro em São Paulo, tá? Mas nasci em Porto Alegre. E nós morávamos numa casa, num bairro assim mais afastado, e com isso tinha a oportunidade de ter uma garagem grande para conseguir. Meu pai consertava os carros e tal, e isso fazia com que sobrasse muita coisa de peça de carro. E eu, moleque, assim, imagina, meu pai nunca acreditou que fosse verdade aquilo. Eu chegar para ele e falar assim: pô, eu posso vender aquele monte de coisa que tem de carro usado lá na garagem e tal? E ele me falou da boca para fora assim: claro, vende. Imagina, 10, 11 anos. Eu negociei com o carroceiro, porque precisava levar para um ferro velho aquilo. Eu negociei com o carroceiro para ele dividir metade do valor. A gente carregou, levou tudo aquilo dali para o ferro velho, fez umas 2 viagens, 3, e eu vendi. Quando meu pai se deu conta que ele chegou, ele falou: onde é que estavam aquelas coisas da garagem? Eu falei: pô, eu vendi.
Então você vai pensar assim, pô, será que vem, que está no sangue, está no DNA isso? Cara, eu não sei, mas algumas pessoas, de repente, podem ter mais facilidade para isso. Eu acredito muito em processo também. Eu acredito muito de que existe ciência no processo de venda. Tanto é que eu tenho metodologia para isso. Hoje à tarde vou falar sobre a questão impacto dos comportamentos no processo de venda, tá? Mas respondendo efetivamente sua pergunta, eu me considero um vendedor. E isso já, desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu vendo. Do menino que saiu da grande Porto Alegre para conquistar um império, para conseguir construir aí uma grande trajetória, escrever livros que todo mundo, né, acompanha e lê. Dessa trajetória toda, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Eu vou dizer que tem ontem, no evento, teve uma palestrante que também estava falando sobre isso, que eu trouxe um tema que nós, latino-americanos, temos uma relação com dinheiro diferente. A questão de meritocracia, por exemplo, que o americano tem, nós não temos. Então, se alguma pessoa está ganhando dinheiro, a gente tem, de repente, uma convenção, a gente já vem primeiramente na nossa cabeça, mas da onde que aquela pessoa está ganhando tanto dinheiro? Tipo, o que ela está fazendo? Será que tem alguma falcatrua? O que tem? Então, a nossa relação depende com o dinheiro, a relação de crescer, ter sucesso, ela é contestada, às vezes, pela sociedade, é diferente do americano, né? Então, existe, de repente, aquele sentimento de cachorro vira-lata. E o brasileiro faz muita coisa legal. Entende? Mas a gente precisa, depende de mais planejamento. O jeitinho brasileiro é uma coisa legal, mas ele pode não nos ajudar. Então, eu vou te dizer que dessa pessoa que saiu lá de Porto Alegre, tal, foi para São Paulo, foi para multinacionais, eu tive que trabalhar muito isso de autoestima. Sabe? A gente tem que de repente, acreditar mais na gente. Se você for pela percepção e pela visão do outro, você não chega lá. Então, você tem que ter muito esse trabalho da sua autoestima para você criar a sua energia. Não precisar desse feedback do outro para você acreditar em você e assim, pô, será que eu vou... Quantas pessoas eu já conversei, já ajudei, assim, falando, pô, eu tinha sonho de escrever um livro, você escreveu um livro. Eu falei, cara, não é sonho. Se você se planejar, se você pegar e colocar isso dentro do seu dia a dia, começar a escrever aos poucos, pegar gosto por escrever, você estruturar o seu livro, estruturar conteúdos, você vai ter o seu livro. Eu tenho 4 livros publicados. O meu primeiro só que foi através de editora. Os meus outros livros, todos eu fiz de forma independente, sem editora. Está publicado, está disponível na Amazon para vender os livros. Eu faço a distribuição dos livros, eu faço o que eu quiser dos livros, eu não tenho editora para me dizer, não, você vai fazer isso, o preço é esse. Não, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser dar os livros, eu dou, né? Porque eu fui atrás e fui buscar. Então tem gente que não acredita, mas como que você fez sem editora? Porque eu fui atrás e fui conhecer como que funciona esse processo. Então, eu acho que tem essa questão de você trabalhar a sua autoestima e a atitude. Entende? Eu vejo muito isso, assim, hoje você vai contratar, você vai pegar uma média de pessoas legal, tem MBA, entende? Né? Já fica assim, pô, você não tem um diferencial por ter, de repente, uma educação. O outro fez intercâmbio, mas e essa questão de comportamento? O quanto essa pessoa tem de atitude? Será que é uma pessoa que eu tenho que dar manivela nela todo dia pela manhã? Ou ela tem uma energia que ela se autoalimenta? Então, isso eu vejo que é muito... Assim, estou pegando o meu exemplo. Sim. Não sei se eu sou exemplo, né, melhor exemplo para todo mundo. Não quero vender nada de guru aqui, né? Isso é uma coisa que funcionou para mim, né? Mas você acredita, então, que, por exemplo, né, a autoestima
é um motor para o vendedor ter esse resultado, né? Vamos dizer assim, além do básico, porque qual que é o trabalho do vendedor? É receber muito mais não do que sim, né? Ele tem muito mais desafio todos os dias de conhecer o cliente, de entender o negócio e assim por diante, e a gente percebe que realmente ele precisa se desdobrar ali para poder seguir, né, para o próximo não, porque é aquela história, né? Eu ainda não tenho nada, então eu vou em busca pelo menos do não ali e quero buscar o sim, mas o não é o que mais aparece para a gente na taxa de conversão. Você acredita que essa autoestima é fundamental para o vendedor ter o sucesso que ele precisa? Total. Se vocês concordam comigo, mas existe uma convenção social, tá? Que o vendedor ele tem baixo poder e baixo valor. É uma convenção social, não sou eu que estou dizendo isso. Quando você vê determinados comentários, você ouve determinados comentários, assim, fala, pô, eu não serviria para vendas porque eu não sei mentir. Ah, eu não sirvo para vendas porque, pô, eu não sou cara de pau. Assim, é a concepção que a pessoa tem de que para vender ele vai ter que mentir, tem que ser cara de pau, quer dizer, não existe ciência. Ou eu uso um exemplo assim nos treinamentos, que você imagina a menina chegando em casa, falando para a mãe e para o pai, falou, olha, eu conheci uma pessoa, né, a gente está namorando, vocês não conhecem, a gente já está sério, eu imagino que de repente eu vou casar, tal. O que seria a primeira pergunta que os pais vão fazer para ela? O que ele faz? A profissão dele, né? Aí ela vira e fala para a mãe e para o pai, não, ele é vendedor. Aí será que de repente o pai e a mãe não vão voltar e falar assim, mas será que ele não poderia ter estudado mais? Não poderia ser um engenheiro? Existe uma convenção social, entende? Então, esse vendedor, se ele não trabalhar essa autoestima dele, ele vai com a energia sendo reduzida no dia a dia. E eu vou trazer um ponto da palestra de hoje à tarde, tá? Vou dar um teaser aqui da palestra. Como eu vou falar do impacto dos comportamentos no processo de venda, eu uso bastante da metodologia DISC, né? O DISC, as iniciais de cada letra, né? A dominância, a influência, o S seria de estabilidade, só que em inglês, né? O C de cautela. Então, esses 4 comportamentos, nós somos uma mistura desses comportamentos. Mas alguns comportamentos eles são mais dominantes do que outros, tá? Então, o I de influência é aquela pessoa que é persuasiva, aquela pessoa do sorriso fácil, ela se comunica com todo mundo, né? É o comunicador. Ele é persuasivo por uma agenda oculta, que é o seguinte, ele tem um medo da rejeição. Então, ele faz tudo pelo outro para não ser rejeitado. Você imagina a quantidade de vendedores que tem, que eles são I alto e eles são rejeitados, porque ele recebe não, ele está fazendo uma prospecção, ele recebe não, o cliente vira para ele e fala, olha, eu preciso de desconto de 40%, senão não fecho com você. Isso ele leva para o CPF dele. Se ele não trabalhar essa energia interna dele, ele chega no final do dia e ele está acabado. E aí entra um detalhe, né, que eu estava pensando aí em relação justamente ao tema da tua palestra, né? Porque o comportamento, sim, ele é um grande influenciador do resultado. Mas como você fala também sobre essa questão do novo modelo de venda, né? A gente tem aí, falasse do social selling, trabalhar essa questão do relacionamento, trabalhar essa questão da informação muito mais do que propriamente a característica do produto. Total. E tudo que era antigamente, né? Nós tínhamos que falar sobre a característica do produto. Hoje essa questão já está muito mais conhecida, né? Você percebe que ao mesmo tempo que o consumidor, e aí quando tu falas do B2B ali, aquela pessoa que está na ponta decidindo pela empresa, ele mudou, mas muitos vendedores ainda não tiveram essa percepção de mudança ou não acompanharam essa evolução. Tu acredita que isso esteja acontecendo nesse momento? Sim. Eu vejo,
Até acho que é legal a gente dar colocar todo mundo na mesma página, que está nos assistindo e está nos ouvindo, né? Quando a gente fala desse B2B, né? A venda de empresa para empresa, e o que seria o B2C, que seria a venda para o consumidor final, né? Então, o meu processo de venda, a minha metodologia, ela é focada de empresa para empresa, tá? É esse profissional que trabalha vendendo um produto que vai ser utilizado para uma empresa. Então, eu trouxe esse ponto para explicar o seguinte: hoje, você, como consumidor de um produto como, por exemplo, supermercado, tá? Você hoje vai, pelo menos assim, eu estou pegando os exemplos de São Paulo, tá? Certo. Você vai num Pão de Açúcar hoje, quase mais a metade dos caixas são de autoatendimento, tá? Você, como consumidor de pessoa física, você está levando a sua experiência para quando você está comprando para a empresa. Quando você está comprando para a sua empresa, você está pensando, por que eu não posso ter esse autoatendimento? Uhum. Aí o outro ponto que você está levando como consumidor para o empresa para empresa. A Amazon vem e diz para você assim, olha, você comprou esse livro, porque você comprou esse livro, eu acho que você vai gostar desse. O que é isso daí? Personalização. Então, quando você vai para o seu momento de comprar na sua empresa, você fala assim, mas por que esse pessoal não está personalizando para mim? Por que não está enxergando? Porque a Netflix também, ela olha e fala assim, você assistiu isso daqui, você vai gostar desse. Então, esse seu hábito de consumidor, ele está sendo levado para a empresa. E o que está acontecendo com o vendedor? Ele está perdendo a empatia. O ser humano, como um todo, tá? Uhum. Então, a gente já vinha numa escala disso antes da pandemia, e a pandemia ajudou a colocar dar um empurrão ladeira abaixo com isso. Então, quando a gente está alavancando o vendedor, dando a meta para ele, aquela coisa agressiva, vai atrás das empresas, muitas vezes ele está ficando cego que existe um ser humano do outro lado lá que ele precisa conquistar. Então, eu falo, você primeiro vende para a pessoa, depois você vende para o empregado e, por último, você vai vender para a empresa. Aproveitando esse gancho, quais são os teus valores que você não abre mão e como é que você consegue conectar eles com o time de vendas para que eles entendam a essência daquilo que você quer de fato passar em uma ação, em uma venda, em uma negociação? Como é que consegue ambientar isso no que seria a cultura da empresa? O que eu não abri a mão, se eu estou fazendo a liderança de um time, seria isso? Tá? O que eu vejo, assim, tem que ter muito eu vou trazer um ponto que eu sempre, quando eu vou fazer consultoria, tá? Eu trago, que é um projeto do Google, que ele é de 2012. Ele é um projeto mais antigo, mas ele foi base até para trabalhos de tese, de doutorado e tal. Ele chama Projeto Aristóteles. Ele é em inglês, né? Ele envolveu o seguinte: o Google assim, muitos engenheiros que são loucos por dados. Os caras são analytics puro. E aí eles pensando assim, por que uma equipe tem uma performance melhor do que outra? A gente tem que descobrir isso cientificamente. E eles pegaram no mundo todo, tá? Muitas equipes, assim, centenas de equipes. Aí eles começaram a estudar. Será que é porque eles estudaram junto? O que você imaginar, entendeu? Juntaram perfil psicológico, cara, cruzaram assim uma infinidade, fizeram um big data disso. Eles não conseguiram identificar um padrão. Mas quando eles começaram a trabalhar a forma como os membros se relacionavam, aí eles identificaram um padrão. Identificaram 5, tá? E um dos principais padrões que eles encontraram para o time funcionar é a questão do conforto. Se eu não tenho conforto de trazer um assunto aqui nesse nosso grupo, porque eu acho que, de repente, ele vai ser um assunto bobo, que vocês, de repente, vocês vão criticar, isso já é uma coisa que já
vai cair nesse grupo que não vai ter performance. Então, a equipe, o grupo que tem conforto em trazer os assuntos, porque vai ajudar, vai alavancar você a trazer. Não tem assunto bobo. Traz o assunto para cá. Tá? Então, assim, isso indica transparência, você tem empatia daí com o outro, você enxergar o outro trazendo. Então, os outros pontos que o Google identificou nesse projeto no Aristóteles foram questões também envolvendo uma dependência, que é no seguinte sentido. Não sei se vocês já fizeram escalada, alguma coisa assim. Eu tive um tempo que eu fiz escalada, rapel, tal, fiz cursos disso. E quando você faz a parte, de certa forma, teórica daí do rapel, ele te ensina como você vai fazer uma ancoragem, escolher uma árvore, 2, 3, para fazer uma descida. Depois, quando você vai para ação, eu fui fazer travessia de canyon no Taimbezinho, né? Então, ali era ação. O que a gente faz? Nós 3 recebemos o mesmo treinamento. Nós vamos fazer um rapel de 50 metros. E eu vou fazer ancoragem que vocês vão descer. Então, vocês estão na minha mão. Depois muda e você vai fazer a ancoragem que eu vou descer. Se existe essa dependência, de certa forma, positiva, entendeu? Assim, eu preciso acreditar em você. A confiança mútua aí, né? Essa confiança. Então, depois vem outros pontos, por exemplo, de definição clara de meta, de papéis, mas acho que respondendo o seu ponto assim, que você me trouxe com relação aos valores. Então, acho que um valor muito claro é esse da transparência e da empatia, você enxergar o outro efetivamente. Legal. Ainda indo para essa linha de equipe, porque geralmente num time de vendas, você tem aquele vendedor que vende mais porque tem mais facilidade, porque tem mais relacionamento, ou porque já se trabalhou o ouvir mais não, e você tem aquele vendedor que não performa tão bem quanto. Como equalizar essa competição? E aí, qual é o critério ideal? Deve existir competição? Não deve existir competição? Eu sei que é um tema bem polêmico e eu gostaria que você entrasse nisso. Bom, tem 2 perguntas aí, né? Então, eu acho que responder uma primeira mais fácil, que é o seguinte, tem que ter competição. Tá? Tem que ter. Tem que ter competição. Dito isso, a gente vai para outra, que vamos falar assim, de uma curva ABC. Tá? Ok. Então, eu tenho vendedores que são sei lá, se você vai ter 20%, 30% do seu time, que ele performa-se muito. É o perfil de profissional que sempre está batendo meta, entrega os resultados e tal. Aí você vai ter um segundo grupo, que é o B, 60% do seu time, né? Que faz 80% da meta, às vezes não bate a meta, às vezes bate. E o C, que vai representar lá 20% do seu time também, assim, você tem uma curva, tá? O que acontece é que muitos líderes de venda, eles se enganam e investem o tempo errado no seguinte sentido. Eles pensam que o A vai influenciar o B e vai puxar o B. O A, ele só anda com o A. Aí ele pega e vai investir tempo no C. É o maior erro. O C é aquele turnover programado que você tem. O que ele tem que fazer é focar no B. Ele tem que empoderar o A, dar mais poder para ele e trabalhar em reverter o B, entendeu? Fazer plano de compensação também para o B, entendeu? Trabalhar ali. Então, por isso que existe ciência no processo de venda, existem as metodologias que você coloca uma pessoa que pode não ter tanto conhecimento, não ter todos aqueles skills, as habilidades necessárias, mas se ela entrar nessa metodologia, que é um passo a passo, ela vai ter muito mais chance para alcançar. Por quê? Essa metodologia foi criada com melhores práticas do que já foi analisado que funcionou antes. Então, a área comercial ela precisa ter muito processos definidos. Muito, assim, sabe? Planejamento, processo definido.
você pensar assim, não, eu estou trazendo vendedores prontos, eu estou trazendo, esse cara vai ser caro. Você não consegue ter só gente tipo A no seu time, esquece, você não vai ter. Você vai ter gente A, vai ter gente B, gente C, e você vai ter que... Isso é a liderança de vendas. E Você aí, respondia a sua pergunta. e aí como fica, né? Porque o processo é fundamental e ele que dá o direcionamento para o vendedor, para a equipe, né? Fazer o que precisa ser feito conforme cada organização, porque também, né, os processos eles se moldam de acordo com um tipo de empresa que está ali. Qual é o perfil, então, desse vendedor A? Desse vendedor que está lá no topo e que a gente precisa trabalhar para que essa turma que está no B ali, que é um vendedor, digamos assim, médio, né, que está começando a crescer, possa se espelhar e possa, digamos assim, poxa, é por aqui o caminho. Tá. Acho que um dos estudos assim mais consistentes que eu vi foi da Harvard Business School. Eles elencaram alguns pontos dos vendedores de alta performance, tá? E assim, eu não vou me recordar de todos os pontos agora de cabeça, tá? Mas eu vou trazer assim os principais. Quando você pergunta para o cara que é A, aquele que bate meta, tudo tal, eventualmente ele não bateu a meta, tá? Você pergunta para ele, fala assim, pô, por que você não bateu a meta? Ele traz para ele a responsabilidade. Eu deveria ter prospectado mais, eu deveria ter feito isso e não fiz. Quando você pergunta para o C, é porque não me deram o território. Se eu tivesse o território do fulano, eu teria batido a meta. Tal. Ele não traz para ele a responsabilidade. Certo. O outro ponto é aquela questão que é difícil de você explicar e até conseguir pegar isso numa entrevista, entende? Existem pessoas que você tem que dar manivela para ela funcionar. Você pode estar lembrando, já vindo algumas pessoas que você lembra, certeza. Né? Que você sabe assim, pô, jornada... aquela pessoa é boa, mas eu tenho que ir lá todo dia pela manhã dar manivela nela para ela, aí ela energiza e tem outras pessoas não, tem outras pessoas que ela energiza o lugar. Claramente, né? Você vê, cara, pega um exemplo claro, o Alexandre, que eu acho que foi o criador desse evento, né? Quantas pessoas, de repente, lá, quando ele teve a ideia, falou assim, pô, vou fazer um evento para milhares de pessoas aqui em Concórdia, que iam chegar para ele e falar assim, você é louco fazer um negócio desse. Esse cara tem uma energia própria, ninguém precisa dar manivela nele. Então, na área comercial, isso é chave. Se você tiver um monte de vendedor que você tem que estar chutando a canela dele todo dia para o cara se motivar, sua área comercial não vai funcionar. Não, e se torna cansativo, né? Porque a energia que tu investe ali, né? Tu tá deixando de investir lá na ponta, né? Com o teu cliente. Agora tem, para a gente não generalizar, assim, vamos para tentar contextualizar um pouco, né? Se essa empresa ela tem a necessidade de uma venda mais técnica, mais consultiva, eu já vou precisar de um perfil comportamental que ele tenha mais gosto por estudar, por se aprofundar no conteúdo, né? Pode ser que aquele vendedor que seja mais extrovertido, comunicativo, tal, possa não ser tanto o perfil para essa venda que depende mais técnica, entende? Então, não existe um perfil comportamental ideal, falando do DISC, por exemplo, não existe um perfil DISC ideal para vendas. Isso depende muito da posição em vendas que a gente está estudando, né, para colocar essa pessoa. Vamos fazer um paralelo. Os últimos 25 anos. Vamos voltar 25 anos atrás. Tá. Há 25 anos atrás, o vendedor ele tinha um papel muito importante porque ele detinha o conhecimento. Uhum. Né? 25 anos atrás, meu pai foi comprar o primeiro carro, né? E o vendedor fez um discurso e eu imaginei que o carro voaria, né? Da forma como ele falou. Você não tinha referência. Nos dias atuais, se tem muito mais acesso à informação e é muito comum alguém chegar em uma concessionária de veículo ou em qualquer negócio sabendo mais do que o próprio vendedor. Como é que resolve esse problema? Tem muitos segmentos que enfrentam isso e essa venda de empresa para empresa, o B2B que a gente falou,
Os estudos mostram hoje que 60% do processo de compra do cara, o processo de compra dele, ele fez antes de falar com algum fornecedor. Ele chega muitas vezes para o fornecedor já pedindo, me faz uma proposta. Então, hoje, as empresas têm um dilema. O quanto de informação ele coloca no site dele, porque ele vai estar entregando informação para a concorrência, tal. Mas é aquela parte do autoatendimento que a gente falou que as pessoas querem. Então, é um dilema hoje para o cara ele entregar essa informação. O vendedor tem que ser muito mais assertivo, né? O Gartner trouxe outro dado também, que é do processo todo de venda, de compra que o cara está fazendo, 17% do tempo dele ele tem para falar com o fornecedor. Se você pega numa matemática moderna agora, pensando dos 17%, se ele divide os 17% do tempo dele com 4 ou 5 fornecedores, quantos por cento você tem do tempo dele? Depende, 3, 4, 5% do tempo do comprador. Comprador da empresa. Cara, é pouquíssimo tempo, você tem que ser muito assertivo, você tem que ser consultivo, você tem que ter condições realmente de fazer perguntas e você ser propositivo num ponto de mudar o negócio dele, fazer ele repensar no negócio. Se ele tem o poder da informação, como tem hoje com a internet, você tem que ter muito mais conhecimento sobre o negócio dele, porque só dessa forma você vai conseguir realmente fazer alguma provocação de negócio que faça ele olhar você de uma forma diferente. Então, assim, a inteligência artificial está trazendo uma dinâmica para a área comercial diferente, uma provocação que em algumas etapas do ciclo você, de repente, pode ter uma inteligência artificial. Eu não vou generalizar, tá? Mas se você tem um ticket mais baixo, se você tem uma venda transacional, se eu tiver um robô atendendo o cliente e respondendo para ele, como a gente já sabe que existe em alguns casos, por exemplo, não sei se vocês já tiveram oportunidade para alugar carro, tem alguns processos hoje que você não fala mais com o atendente. Você está falando com chat, com o robô, você alugou o carro, você chegou na locadora, não tem ninguém mais para atender você porque já está pelo aplicativo, a chave está dentro do carro, quando o seu aplicativo chegou próximo do carro, a porta já abriu. Você não falou com ninguém, você saiu de lá com o carro, devolveu do mesmo jeito, colocou a chave dentro e tal. Então, essas posições que são mais transacionais... E repetitivas também, né? Porque aí você tem todo um processo repetitivo, com uma análise de alguns comportamentos, e aí o automático acontece. Total. Né? Mas aí como esse vendedor, então, trabalhar essa inteligência para que ele possa... crescer, né? Para que ele não fique assim, ou tão muito dependente, mas também desnecessário no processo, né? Porque eu acho que a gente vem de uma... Como você trouxe aí 25 anos atrás, né? Não sei se eu trago um pouco mais do que os 25, Pode ser, fica à vontade. Mas se vocês lembram como foi a nossa educação, a gente aprendeu por decorar. Então, aquele que tinha uma memorização melhor, ele se dava bem porque era você memorizar as datas, você memorizar isso e aquilo. Mais para frente, aí com a vinda, por exemplo, da internet, era a pessoa que conseguia conectar os pontos, conectar as informações. Hoje, o que vai ser o diferencial é como a pessoa vai usar a inteligência artificial. É você ter a sua inteligência artificial. Então, assim, como é que as pessoas estão usando ou o chat GPT ou a outra? Eu estou usando inteligência artificial muito para criar os treinamentos. Eu tenho, já por questão de estudar inteligência artificial, eu tenho um avatar meu. Cara, e é impressionante. Eu tenho um vídeo meu falando francês, que eu não falo francês. Eu tenho um vídeo meu falando francês fluente. É a minha voz, foi clonada a minha voz, é a minha imagem, é um negócio que você fala aonde vai dar isso daqui, assim, sabe? E não tem uma discussão filosófica maior, ética, moral em cima disso, a gente vai ser atropelado. A verdade é essa. Então, o vendedor já tem que se aprofundar nas questões do produto em si, né? Características do produto, benefícios e tudo. Eu vejo que ele tem que se aprofundar
no segmento de negócio do cliente. Ele tem que entender muito do segmento de negócio do cliente para agregar valor. E hoje ele tem que saber usar a inteligência artificial e as redes sociais. Ele tem que saber fazer vídeo, se comunicar em vídeo, e isso é uma ruptura para muita gente. Pergunta, é mais fácil vender agora ou há 30 anos atrás? Acho que é mais fácil vender há 30 anos atrás, era mais fácil. Hoje está bem mais difícil de vender, porque essa... Não sei se pode se chamar democratização da informação, acho que democratização não é o melhor termo, mas essa facilidade de acesso à informação trouxe menos poder para o vendedor, né? Porque a informação é poder. Então, se eu consigo fazer uma análise, eu vou comprar uma plataforma de CRM, e vocês são vendedores de CRM. Eu, como comprador de CRM, eu vou, olho no site, tenho todas as informações, eu vejo o preço, aí eu vou no site do Gartner, eu vejo um comparativo dos produtos, eu vou em outro lugar que eu vejo num blog os depoimentos dos usuários do CRM e tal, daí eu vejo e falo assim, pô, eu já olhei tudo. Já faz um filtro ali que já vai deixar... Eu vou chegar para vocês e vou falar assim, pô, me faz uma proposta sua. Eu falo, não, mas aquele dali até eu nem preciso ligar para ele, eu passo o cartão, eu já compro, eu quero autoatendimento. E aí você vai ver, daqui a pouco você não falou com nenhum vendedor. Né? Hoje a gente respira isso, quer dizer, aí a gente está pensando que a profissão do advogado ou de outro vai ser impactada pela inteligência artificial. Não, esquece, é de muita gente que vai impactar. É você poder, de repente, acabar com uma operação de call center, é você, de repente, não ter mais, por exemplo, dubladores. Tem muita profissão que daqui a pouco assim, ó, pum, some. Né? Artistas, você imagina a inteligência artificial aprendendo sobre música, e aí você tem a inteligência artificial criando vários tipos de música, com melodias diferentes, tudo, e aí tem uma rádio que é só de inteligência artificial. Mas ela não paga royalty para ninguém. Mas você gosta. Aí você está deixando de consumir artistas e consumindo aquilo dali. Cara, vai mudar a dinâmica. Filme sendo feito, e aí não usa ator. Então, eu acho que a legislação não consegue acompanhar nessa velocidade, né? Porque tem alguns países que estão já... por exemplo, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, eles agora fizeram uma lei que não pode inteligência artificial substituir atores. Fizeram uma lei lá, e dubladores, eu acho que também entrou nisso daí. Mas nós já temos uma TV no Japão, por exemplo, que é 24 horas, tudo com IA. Então não é aquela coisa que vai bater na sua porta daqui a 2... Não, já queridão, tá se liga que bateu na sua porta agora. Mas e aí? E como fica o vendedor nesse caso, né? Seria esse diferencial dele de relacionamento, esse diferencial de entender não só sobre o negócio do cliente, mas sim achar as soluções que o IA não vai conseguir entregar, vendo a realidade, vendo a dor específica. O que se diria a respeito disso? Então, aí eu tenho que vender a minha palestra hoje à tarde, né? Então, a minha palestra é sobre o impacto dos comportamentos no processo de venda. A inteligência artificial ainda tem dificuldade de entender ironia, ela interpretar comportamentos, ela pode estar interpretando texto, mas dali ela pegar o contexto geral, que está envolvendo aí empatia. Você não pode dizer que, de repente, um robô vai ser empático. Então, quanto mais o vendedor conhecer sobre o ser humano, sobre comportamentos, ele se adaptar, ele vai ter um diferencial para a inteligência artificial, para esse processo. Então, quem mais entender sobre o ser humano, mais diferencial vai criar na sua empregabilidade. Então, convido o pessoal que quer participar hoje à tarde, né, o pessoal que está nos ouvindo, que tá por aqui em Concórdia também, participar da palestra às 3h agora. Muito bom. Já se encaminhando para a parte final, eu gostaria que você resumisse qual que é a tua visão de futuro para essa área do vendas
né? Olhando e pegando todas essas informações que você compartilhou aqui conosco sobre IA, sobre metodologia, sobre processo, sobre DISC. Qual é a visão de futuro que você, Márcio, imagina que nós teremos para daqui para frente? Olha, eu não posso generalizar, falar de todo o cenário de vendas, porque tem essa venda para consumidor, né? Eu vou falar do universo de vendas complexas, que é onde eu entro com vendas com ticket mais alto, né? E vendas para empresas, né? Eu acredito muito na especialização do vendedor, entende? Dele conhecer e dominar um segmento de mercado. Se ele quer vender para a saúde, ele realmente dominar o segmento de saúde, conhecer os indicadores de desempenho, saber fazer uma análise demonstrativa de resultados daquelas empresas, fazer uma análise de fluxo de caixa, de balanço patrimonial, ele saber quais são os indicadores de desempenho que cada cargo é medido, entendeu? Se ele vai falar com o diretor de logística, ele saber como é que aquela posição é medida. Se ele vai falar com o diretor de RH, ele ter profundidade. Eu não acredito muito num futuro da pessoa sendo generalista, sabe? Tudo bem que pode não trabalhar só com um segmento, mas que ele trabalhe com 3, mas que ele conheça realmente aqueles 3 segmentos, né? E saiba usar a inteligência artificial a seu favor, não jogar contra, entendeu? Como hoje ele já está alimentando, por exemplo, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, para que a inteligência artificial conheça ele, conheça o que ele faz, o segmento dele. Então tem gente hoje, até dou uma dica, tem gente que usa o ChatGPT de forma errada, que tá cada vez que vai fazer uma consulta, abre um prompt novo. Então, como que você já trabalha as suas caixas de chat com o ChatGPT para ele aprender sobre você? Como é que você estava usando o machine learning a seu favor? Né? E isso seria conhecer mais sobre o segmento da empresa, ou também como eu vou me comunicar melhor com o cliente fazendo vídeos. Eu sinto uma resistência grande. Eu dou um curso só sobre isso, tá? De como você utilizar os vídeos para você fazer prospecção, não só prospecção, mas você fazer até demos, follow-up de reuniões. É impressionante como em 30 segundos você consegue passar uma mensagem enorme para um cliente. Você gravar um vídeo no seu celular e mandar para o WhatsApp para ele, confirmando a reunião da próxima semana, mas as pessoas têm resistência com isso. Né? Então, a facilidade que você tem de comunicação, de estar na frente das câmeras aqui falando, o vendedor precisa ter isso hoje. E eu já encontrei tanta gente assim, que tem uma mega facilidade de comunicação, mas coloca uma câmera na frente dele, ele trava. Ele congelou. Tá? Muito bom. Legal. Pessoal, nós teríamos assunto para ficar aqui algumas horas, né, Vini? Nossa. Quero agradecer, então, hoje a participação do Vinícius, que esteve aqui junto conosco, que vai ficar durante os 3 dias também, né, Vini? Estaremos aí. Daqui uns dias, amanhã nós estaremos de volta aqui, né? Muito bom. E quero agradecer imensamente aí, Márcio, tua disponibilidade de estar junto conosco aqui no podcast Papos de hoje, né? E desejar muito sucesso pela frente. Obrigado pela oportunidade. Tá bom. Valeu, pessoal. Falamos!